Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria cumprimentar toda a mesa, na figura da nossa presidente do sindicato, a Regina. Cumprimentar todos vocês que estão aqui para a luta de hoje, a luta de todos os dias, que é tão importante, tão fundamental, e que estão se organizando enquanto trabalhadores do meio ambiente para essa pauta, gente, que sem mobilização dificilmente terá avanço. Eu queria pedir desculpas, Regina, por ter chegado já no meio da audiência e já justificar que eu não ficarei durante toda a audiência, porque nós estamos em obstrução no plenário. O Jean deve ter comentado um pouco sobre isso, o Cleiton, eu, outros colegas deputados e deputadas. Nós estamos, nesse momento, tentando impedir que o governador Romeu Zema aumente impostos sobre o povo de Minas Gerais, num projeto que nem a base quer votar. Um projeto que nem a base está confortável para entregar seus votos. Mas a gente precisa pressionar e tensionar lá dentro, expor todas as situações que a gente está vivendo, inclusive a de vocês, que será citada hoje, para que a gente consiga não deixar com que esse projeto avance. O que eu queria deixar claro aqui hoje tem muito a ver com o que a gente trouxe no dia da reunião que nós tivemos, a audiência pública, em que outros colegas também estavam presentes. O que a gente está enfrentando no momento, gente, é um desmonte de toda a estrutura de proteção ao meio ambiente no nosso estado. E esse desmonte passando pela figura protagonista dessa estrutura de proteção, que é justamente o servidor do meio ambiente, que são justamente vocês. Não dá para desmontar essa estrutura sem desmontar, desrespeitar e desqualificar muito diretamente o protagonista dessa proteção. E o protagonista dessa proteção são cada um e cada uma de vocês. O que a gente tem vivido aqui hoje é um governo que comete crime. E a gente tem que falar isso abertamente, inclusive para quem representa o governo e está presente aqui hoje. Decisão judicial existe para ser cumprida. Decisão judicial não existe para que seja ignorada. A gente não pode normalizar o absurdo. E eu gostaria de lembrar a todos e todas vocês que lá em 2021, quando o então presidente Bolsonaro, hoje inelegível, subiu num palanque e disse no 7 de setembro que nunca mais cumpriria uma ordem do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, as forças políticas, inclusive as do parlamento, se organizaram para dar uma resposta. E eu acho que esse parlamento também precisa se organizar para dar uma resposta ao governador Romeu Zema quando ele não cumpre uma decisão judicial. Decisão judicial tem que ser cumprida. E é absurdo que ele não tenha cumprido sequer, e todos nós estamos falando junto da decisão judicial que mais nos interessa, que é aquela homologada em 2016 do plano de cargos e salários. Mas eles não têm capacidade de cumprir uma decisão judicial de criação de grupo de trabalho. Precisou de provocação da Assembleia para esse negócio caminhar, da Assembleia e do sindicato, para esse negócio caminhar. Então está muito ruim a situação e eu fico me perguntando se essas pessoas que temporariamente ocupam cargos, porque todos nós temporariamente ocupamos cargos, vocês são servidores, se todas essas pessoas que temporariamente ocupam cargos acham que estão acima do bem e do mal e acham que não terão que responder futuramente por dizerem não para uma decisão de um desembargador. Porque uma decisão de desembargador eu cumpriria no lugar de alguém que está no executivo. Então, dizer a todos e todas vocês que a desculpa da lei de responsabilidade fiscal, gente, não para de pé. Nós estamos estudando com muita profundidade a lei de responsabilidade fiscal, o limite prudencial e o limite máximo da legislação. Minas Gerais só atingiu o limite máximo por uma decisão política do governador de estar em 2023 com recorde de isenção fiscal para setores específicos das empresas e das indústrias. Essa é uma decisão política. É uma decisão política que fez com que o governador chegasse em 2023 com uma perspectiva de isenção de 12 bilhões de reais. Porque a gente tem falado muito do 1 bilhão da Localiza, mas esse 1 bilhão da Localiza se soma a 11 bilhões já programados nas isenções desse ano. No ano passado, gente, isso foi de 8 bilhões. A gente está numa escala desproporcional à nossa situação financeira enquanto Estado.
É uma escala de concessão de isenção desproporcional. Minas Gerais é o 7º estado que mais concede isenção fiscal. Mas a gente não está falido? Mas a gente não está sem dinheiro? Isso não faz sentido nenhum. Então, são decisões políticas que nos trouxeram a essa situação de não ter R$1 em caixa para além do limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal pontua. Agora, o que está acontecendo hoje aqui na Assembleia, para além da importante audiência de todos e todas vocês, é a gente tentando segurar que o Zema pague a conta que ele gerou da Localiza com aumento de imposto sobre desodorante, sobre protetor solar, sobre chocolate, sobre a cerveja que o cara trabalha a semana inteira para poder tomar no dia que recebe o salário. Ele quer arrecadar quase 900 milhões para fechar a conta do bilhão que deu de isenção para a Localiza 2 meses atrás. E é um absurdo que o Parlamento Mineiro, altivo como é, importante para a história e para a constituição desse Estado como é, se entregue a esse papel que é pequeno no Parlamento. Porque o que a gente deveria ter é não uma votação de segundo turno atabalhoada desse projeto. A gente deveria ter essa mesa cheia de deputados e deputadas, como a deputada Ione, deputado Jean, deputado Noraldino, deputado professor Cleiton. Eu não sei quem mais passou aqui hoje, então se eu esqueci de alguém, me desculpem, quem ainda vai passar. Mas que essa mesa tivesse cheia de deputados comprometidos a fazer o combate junto ao governo, para que a gente finalmente resolva essa situação do plano de cargos e salários de vocês, que muito sinceramente não tem nada de ambiciosa, não tem nada de grandioso proposto ali. São adequações que ainda deixam os servidores do meio ambiente de Minas Gerais numa situação pior comparado aos dos outros estados. São adequações para um mínimo de dignidade e de existência daqueles que, como eu falei no início, são os protagonistas de toda a estrutura de proteção ao meio ambiente. Por fim, eu queria dizer que a gente aqui na casa, pelo menos o nosso bloco, com certeza, e deputados e deputadas que compõem outros blocos também, a gente está comprometido com a causa de todos e todas vocês. Mas eu peço de público que vocês façam a provocação e a pressão com muito respeito, com muita gentileza, claro, mas aos deputados da base. Os nossos votos vocês já têm. Não é conosco que vocês têm que se preocupar. A gente tem sinalizações muito importantes de colegas da base, como Noraldino, como a Ione, como outros deputados que têm passado por aqui. Mas a base conta com 57 nomes. Nomes com influência suficiente para convencer o governador. Nomes com influência o suficiente, acesso o suficiente, troca de favores, e eu não estou falando de coisa suja, suficiente para convencer o governador. Então eu peço a todos e todas vocês que se mobilizem para os deputados da base, para que a gente consiga inverter essa balança e a gente consiga trazer aliados importantes nesse processo. Porque nós, vocês já têm. Os que estão aqui, vocês já têm. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Por fim, Regina, eu quero dizer que eu espero que a gente consiga resolver isso, porque nos próximos 3 anos eu ainda continuo deputada. E é desesperador receber toda semana uma carta assinada por um conjunto de servidores do Sindicema diferente. É desesperador assistir servidores adoecidos do ponto de vista físico e psicológico. É desesperador assistir servidor me mandar mensagem e falando: minha mãe está doente de uma doença que o plano de saúde não cobre. E o meu salário, enquanto servidor público, há 20 anos, não é suficiente para eu ajudar minha mãe. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. É desesperador ler esse tipo de coisa e saber que a gente está num governo que aumentou os gastos de comunicação de 60 milhões para 120 milhões e fala que não tem condição de cumprir um acordo vencido na justiça por todos e todas vocês em 2016. O nosso compromisso aqui na casa é com vocês, é com os protagonistas de toda a proteção e toda a estrutura de cuidado ao meio ambiente desse Estado. Contem com a gente, por favor, não se desmobilizem. A luta cansa, cansa mesmo, mas não se desmobilizem, porque a mobilização de vocês, desses coletes verdes, dessa luta do Sindicema, é que vai fazer com que a gente consiga trazer aliados para essa luta. Isso é muito importante e eu queria pedir de público a firmeza na mobilização de todos vocês. Muito obrigada a todos, bom dia e boa luta. Obrigada, deputada Lohana.